Oi gente, eu sei que o Halloween já passou, mas eu vim aqui com este look meio gótico, meio Halloween, para falar com vocês sobre Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, que foi a leitura de outubro do meu clube Bruxas Literárias. Shirley Jackson nasceu em São Francisco, Califórnia, em 1916 e faleceu em 1965. É uma das principais autoras americanas do século XX e influenciou escritores como Stephen King, Donna Tartt, Neil Gaiman e Richard Matheson. Sua obra é leitura obrigatória em diversas escolas dos Estados Unidos e seu trabalho é aclamado por público e crítica. Sempre Vivemos no Castelo é um livro narrado em primeira pessoa. A narradora se chama Mary Catherine Blackwood e a gente pode dizer que ela é uma narradora não confiável. A Mary Catherine, ela é uma espécie assim de Wandinha. Eu acho que com um pouco mais crescida, ela no começo da história, assim, que a primeira frase dela é: meu nome é Mary Catherine Blackwood, tenho 18 anos e moro com a minha irmã Constance. Talvez pro leitor despreparado ou pro leitor que gosta de tudo mastigado e de todo o mistério da história sendo explicado, não vá gostar desse sentimento de que tem coisa que não foi explicada, mas eu não acho que foi resultado de relapso da autora. Eu acho que é planejado para realmente ficar esses buracos serem preenchidos pelas interpretações dos leitores, o que eu acho isso maravilhoso, porque você dá a margem para o leitor criar significados, criar possibilidades, criar hipóteses e não vai dizer o que é certo e o que é errado. Atiça a nossa criatividade. Então, esse livro da Shirley Jackson me deu essa sensação de que é uma autora que está conversando com o leitor ao ponto de dizer assim: leitor, isso aqui resolve aí, você vai pensar, é isso, eu não vou dizer, você aí que decide que lado você vai querer tomar dessa história. Então, agora contando o que acontece aqui. A gente tem essa casa, que é uma casa muito antiga, de uma família muito rica, nesse vilarejo, assim, já aquela coisa já meio gótica mesmo, né? Um vilarejo pequeno, uma mansão que chama muita atenção, mas que é envolta com um grande mistério. Boa parte da família foi assassinada dentro da casa, envenenada durante um jantar. E a acusação foi para a irmã mais velha, a Constance. Depois do julgamento, ela ficou livre das acusações, ela foi considerada inocente, não encontraram provas suficientes de que foi ela que envenenou os pais e o irmão. Nessa casa morava o pai, a mãe de Constance e Mary Catherine, com o irmão mais novo e o tio e a tia. Morreram a tia, casada com o tio, os pais e o irmão mais novo. A irmã mais nova, que é a Mary Catherine, foi colocada de castigo nessa noite e subiu pro quarto sem comer o jantar. E a Constance estava preparando o jantar, toda a acusação foi para ela. O tio Julia sobreviveu, mas ficou com sequelas desse envenenamento. Ele passou a usar cadeiras de rodas e tem traços de demência, a memória dele ser muito confusa. A vida dele gira em torno dessa noite em que ele tenta se lembrar dos detalhes da noite e ele está escrevendo um livro para contar sobre a família Blackwood e principalmente sobre essa noite. Mas ele acredita que a sobrinha é inocente. Desde então, a Constance vive num isolamento. Ela demonstra não ter coragem de sair por medo do julgamento das pessoas, do que as pessoas vão falar. E aí, quando eles precisam fazer compras para casa, quem vai à cidade, ao vilarejo, é a Mary Catherine. Logo no começo, a gente tem essa ida da Mary Catherine à cidade e a gente vai começando a entender como é a relação dessa família com o resto dos moradores do vilarejo. E ela vai falando que todo mundo odeia eles, não só por causa disso que aconteceu, mas é como se odiasse eles antes mesmo dessa tragédia ter acontecido. A gente vai entendendo que provavelmente porque eles eram uma família muito rica, além dessa mansão tinha outros pedaços de terra. Uma parte do terreno deles é onde o caminho, inclusive, de algumas pessoas para se deslocar de um lugar a outro no vilarejo, mas eles bloquearam, as irmãs bloquearam esse lugar para as pessoas não passarem por
esse caminho pra não perturbar, porque quando passavam ficavam cochichando, perturbando, soltando piadinha, falando, tem uma frase que as pessoas ficam falando, né, soltando, fazendo bullying, que é Mary Cat, ela chama ela de Mary Cat, Mary Cat. Mary Cat, você quer um pouco de chá? Uma coisa assim, dando, né, a entender que o chá é envenenado. Então eles bloquearam essa parte. E também dá a entender que a família era meio snob. Como eu tô falando, dá a entender. Ela não vai falar com todas as letras. O nosso pai era muito snob. Então por isso que, assim, que é um livro que desafia mesmo a inteligência do leitor, né? Ela não vai dar as coisas de bandeja, assim. Ah, o nosso pai era muito snob. Mas pela lembrança das pessoas no vilarejo, você entende isso. Porque quando ela vai no vilarejo, o cara fala: ah, eu fui um dia consertar uma escada lá e ele nunca me pagou. E aí a Mary Catherine fala assim: ah, mas o papai disse que você não consertou nada não, que foi um serviço muito mal feito e ele não ia dar dinheiro pra serviço mal feito. Tipo isso, assim. Então você percebe que era um cara que era arrogante, que não era bem querido, assim, não era uma pessoa querida pela comunidade ali ao redor. Isso, com o fato de eles terem dinheiro, a Mary Catherine tem um caderninho em que tem as anotações do pai de quem devia dinheiro, ao pai, então provavelmente as pessoas pediam dinheiro emprestado e acabavam tendo essa raiva, assim, pela riqueza e pela arrogância deles. Aí, junta com essa questão desse mistério, desse assassinato, elas viram duas irmãs e com o tio, assim, meio isoladas e estranhonas. Quando eu falei que ela é um pouco Wandinha, é no sentido de que ela também despreza mesmo as pessoas, assim. Ela não deita, ela também não fica assim, ai, aquela coisa, assim, as pessoas odeiam a gente e eu tenho medo das pessoas. Ela não tem apreço também pelas pessoas do vilarejo, talvez, pela educação que ela teve com o pai. E ela também não tem nenhuma vontade de ser amiga das pessoas ali. Ela só vai lá por obrigação. E é engraçado que, isso foi, acho que a coisa que eu achei mais interessante, é que essa personagem, ela tem como se fossem muitos pensamentos que a gente chamaria hoje de pensamentos intrusivos. Mas como a gente tá vendo toda a história pela mente da personagem, a autora não guarda nada, assim, né? Claro que ela vai escolher, mas ela... Tipo, sabe quando você tá com raiva? Talvez as pessoas não admitam isso, mas você pensa assim: ah, eu queria que aquela moto barulhenta que tá me tirando disso capotasse. Ela pensa isso e isso a autora escreve, né? Tipo, aparece assim. Ela: ah, eu queria que todos morressem e não sei o que. Fica falando essas coisas assim, jogando praga mentalmente pra essas pessoas que são muito idiotas, assim, com eles. A personagem é meio engraçada e nesse sentido, assim, a família parece uma coisa meio família Addams. E aí, em determinado momento, eles recebem, inclusive, a visita de uma pessoa que é a única amiga da Constance. E ela traz uma outra amiga pra querer que a Constance saia desse isolamento, que ela socialize mais. Ela fala: olha, você já pagou o que tinha que pagar, você já passou muito tempo isolada, tá na hora de ir pro mundo, você é uma mulher tão bonita, não sei o quê. E aí vai lá, só que essa amiga dela é uma grande de uma fofoqueira e vai na casa só pela curiosidade de entrar na mansão do assassinato. E é engraçado porque eles percebem isso e eles ficam ironizando em relação a isso, dando mais pano pra manga pra mulher ficar falando e cheia de suposições, assim. Enfim, a rotina inteira da família, que é muito bem regrada, ela fala que tem uma rotina que segunda e quarta acontece isso, terça e quinta isso, enfim. Muda quando um primo, mais ou menos distante, chega na casa. E a gente vai entendendo que ele chega com a intenção de talvez casar com a Constance para ter o dinheiro da herança. Porque ele vai falar que o pai dele, que morreu, que era irmão do pai da Constance e da Mary Catherine, morreu sem um centavo. Era um homem que tinha dinheiro, mas que perdeu tudo. Então esse filho tá pobre no mundo. E aí ele sabe que tem essas duas primas cheias de dinheiro, duas solteironas isoladas, e vai lá com esse jeitinho assim: ai, vim aqui pra fazer companhia pra vocês. Sendo que a Mary Catherine detesta ele logo de cara. Vai percebendo que a Mary Catherine, ela tem uma relação muito apegada com a irmã. Não fica claro que tipo de relação é essa, se ela é alguma coisa meio incestuosa, não fica claro, assim, são só suposições, mas você percebe que a vontade da vida dela é de que ela e a Catherine vivessem no castelo pra sempre, assim. Então eu acho que o título vem daí, né? Sempre vivemos no castelo. É uma vontade da Mary Catherine de ela e a Constance viverem só elas duas
pra sempre unidas e um pouco isoladas. Esse primo chega, ela não gosta desse primo, ela faz o inferno na vida dele, e ele também logo de cara já chega mostrando as garrinhas querendo, vou limpar essa bagunça. Então ele começa a fazer a cabeça da Constance, tanto pra ela acabar se sentindo culpada pelo que aconteceu, e também pra querer colocar limites e controlar, botar as rédeas na Mary Catherine. Ele começa a falar assim, olha, a Mary Catherine é muito solta, ela faz as coisas e não tem punição, e aí? E a Mary Catherine tem muitas esquisitices, assim, né? Ela é bem bruxinha, no sentido de que ela acredita mesmo em rituais, ela tem os spells, os feitiços que ela fica falando, assim, tipo frases, palavras que ela escolhe como amuletos. Quando ele chega, ela escolhe 3 palavras como amuletos, e aí às vezes ela fica falando essas palavras e ele, o que é isso que ela tá falando? Que esquisitice é essa? E é como se ele tivesse pavor de toda essa esquisitice da casa, e ele quer lá normalizar a casa. Então quando eles ficam falando do assassinato da noite, ele fala, vamos esquecer isso, já é passado, não sei o quê. E ele tem um pouco de medo. E o tio e a Constance, todo mundo percebe que ele tem um pouco de medo, que ele evita falar sobre isso, mas acaba que eles às vezes fazem meio ironia com isso. E aí eu achei isso engraçado, assim, porque tem esse humor muito ácido, o humor com macabro, né? Tipo, fazendo humor com o fato de que a família inteira, quase toda, morreu, entendeu? E que talvez tenha sido uma das pessoas ali da casa que matou. Então, eles têm um pouco isso. E aí tem umas coisas também muito tradicionais, por exemplo, todo o dinheiro é guardado num cofre enorme. Então eles não guardam no banco, dizem que elas falam que o pai delas não confiava em banco, e toda a fortuna é guardada nesse cofre. E é como se elas não percebessem, não tivessem muito essa ambição de serem muito ricas, de gastar muito dinheiro, elas vivem meio que com o básico. E aí a Mary Catherine tem as esquisitices dela, ela adora enterrar as coisas, e ele fica dizendo que isso é muito estranho, ele odeia isso e quer tirar isso dela. A coisa vai crescendo, 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 a confusão vai crescendo, até acontecer uma tragédia dentro, né, a casa pegar fogo, e aí já é o maior spoiler que eu posso dar. Depois disso, vai piorando a situação, principalmente a relação com os vizinhos, e chega numa parte muito tensa e muito pesada, mas muito bem escrita, assim, de que realmente os vizinhos, né, as pessoas lá do vilarejo, vão pra lá pra querer que elas morram. E essa que tá talvez a principal crítica social da Shirley Jackson, que eu vi que ela faz em outro livro, em outro conto, na verdade, que é o conto A Loteria, e que isso também pode ter sido um pouco inspirado numa situação que aconteceu, inclusive, com ela e o marido. Então tem essa cena muito forte dos vizinhos querendo que elas morram, dos vizinhos lá, e, tipo assim, e aí é aquela crítica bem crítica à sociedade norte-americana, daqueles homens e mulheres de bem, aquele vilarejo em que, ai não, as assassinas são elas, mas na hora que tá acontecendo a confusão, ninguém ajuda, pelo contrário, quer que elas morram. Então quem que são realmente os monstros aqui? Aquelas pessoas de bem que você não quer por perto, pessoas que se dizem cristãs, se dizem muito boas, mas que vão lá desejar a morte da vizinha por nada, assim, por achar que ela matou os pais ou simplesmente por serem estranhas, sem que elas tenham feito de fato algo contra as pessoas. Elas nunca fizeram nada contra as pessoas. A gente vai percebendo também aos poucos que essa relação com o pai era meio pesada. Algumas falas que elas soltam assim, do pai ser muito rígido, ser muito autoritário. E aí fica um pouco no ar se alguma delas realmente matou, por que que isso aconteceu. Não vou revelar, e é revelado quem matou ou não, o que é revelado desse mistério, porque aí estragaria tudo. A forma como vai sendo conduzida a história até o momento de revelar a verdade é muito interessante, muito instigante, não parava de ler. E a maneira como é revelado também é muito, muito interessante, porque ainda fica, mesmo assim, muita coisa no ar. Quando é revelado, não é, às vezes, assim, eu já li alguns romances policiais que dizia quando, como, onde, porquê, com que arma. Não, é tipo assim, é isso, mas ninguém sabe muito bem porquê, como é que foi, não tem tantos detalhes, fica pra nossa imaginação mesmo. Fazendo relação com o conto que eu falei, A Loteria, um dos contos mais famosos da Shirley Jackson, se você colocar em inglês no YouTube, vai aparecer muitas análises, muito material. Eu encontrei pouco material dela em português, assim como todas as autoras que eu tô lendo no Clube Bruxas Literárias, eu vejo que elas não têm tanta procura assim no Brasil, mas que fora do Brasil elas são bastante lidas e discutidas.
A Loteria é um conto de terror, ficção, em que tem uma tradição no vilarejo de que no dia da loteria, em que as pessoas se reúnem, cada uma tira um envelopezinho de uma caixa. Se esse envelope estiver em branco, você está salvo. Se esse envelope tiver uma pontinha preta, você e a sua família tiram outro envelope, e da família, quem tiver o envelope com a pontinha preta vai ser apedrejado por todo mundo, inclusive pelos próprios familiares. Não disse apedrejado até a morte, até quando é, mas é uma tradição que é como se isso fosse dar boa colheita para as pessoas. As pessoas acreditam nisso e fazem essa barbaridade, e é colocado como se fosse algo natural. Tem a adaptação cinematográfica do conto, tem a adaptação cinematográfica desse livro também, eu vou comentar um pouquinho, eu não gostei muito. E tem também um filme chamado Shirley, que é com uma atriz maravilhosa, que eu vou esquecer o nome agora, mas eu vou botar na edição. E ela fez o conto da Aya, ela fez também Mad Men. Não vi ainda o filme da Shirley, só vi o filme do Sempre Vivemos no Castelo. O que é que tudo isso se relaciona, essa questão dos vizinhos, dessas barbaridades se relacionam com a vida da Shirley? Eu vi que isso aconteceu com ela. Não do jeito que é aqui, mas o marido dela era de origem judia. E escreveram simplesmente na casa dela, deixaram lá um símbolo antissemita, né? O símbolo do nazismo. Então, assim, ela coloca na história essa violência que, no caso dela, foi uma violência simbólica, mas que os vizinhos não chegam a atacar fisicamente. Mas é como se fosse isso. Alguém colocar o símbolo do nazismo na sua casa, você sendo judeu, é como se fosse a mesma coisa de tacar pedra e você até a morte, como se estivesse querendo a sua morte, né? Então, eu sei disso da vida dela. Sei também que ela tinha 4 filhos e que ela tentava se virar, né, como escritora, cuidando de 4 filhos, e que justamente os livros dela trazem muito essa ambiência doméstica e do horror dentro desse ambiente doméstico. E falando da adaptação, é com uma atriz que eu amo muito, mas que eu detestei. Porque quando você lê o livro, eu não acho que a Mary Catherine é essa esquisitinha, freak, essa esquisitinha que ela vai ser assim, ó. Não. Pelo contrário, ela não tem medo das pessoas. Ela é muito segura de si. Ela é segura porque ela quer que todo mundo se exploda, literalmente. Ela imagina isso. Eu queria que eles se explodissem. Eu queria ver eles rolando pelo ar. Então ela não tem medo das pessoas. Ela não é aquela que fica andando toda assim. Eu imagino ela sendo uma garota mais Wandinha, sabe? Mais assim, tipo... tá. Tô nem aí pra você. E aí no filme é retratado ela como sendo muito esquisitona. Inclusive as roupas dela, assim, tipo... Eu acho que dá a entender outra coisa. Então, isso foi o que eu não gostei dessa interpretação, né, da própria atriz. Não sei se foi uma condução da direção, como é que foi isso. Mas, de resto, os outros personagens eu gostei muito, assim. O cara que foi escolhido pra fazer o primo, pra mim é perfeito. É um ator que eu gosto muito também, que é um ator de Gossip Girl, mas que também fez um filme de super-herói. E ele é, tipo assim, o cara que é, tipo, bonitão, com cara de cafajeste, é o lobo em pele de cordeiro, assim, né, como se fala. Constance, eu também achei ela muito bonequinha, sabe? Bonequinha demais, meio assim, eu não sei o que está acontecendo. Também não acho que é assim. Mas o que mais me incomodou mesmo foi o jeito como a Mary Catherine foi retratada na obra. De toda forma, eu acho um filme legal de você ver a adaptação. Tem algumas coisas que são bem mais explícitas no filme, que eu acho que foi uma liberdade poética da direção e do roteiro. De, por exemplo, essa parte do pai ser agressivo, no livro não fala uma cena assim dele ter batido nelas ou dele ter... Dá a entender isso, mas no filme eles colocam uma cena dele batendo na Mary Catherine e violentando ela e tal, não violentando sexualmente. Dá mais força, né, pra entender a dinâmica familiar, mas no livro tudo isso é muito subjetivo, tudo isso é tratado assim, realmente com várias pontas soltas, mas como eu falei, eu não acho que seja um defeito do livro deixar essas pontas soltas, eu acho que é intencional mesmo, de que o mistério permaneça. Sim, eu amei muito, 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 tanto a escrita como a história, o enredo, tudo desse livro. 5 estrelas e quero muito ler mais da autora. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, o seu comentário, se inscreve no canal. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!